Olá, estou aqui para fazer esse vídeo, né? Continuando com o tema mentira, inteligência e arrogância. Gente, eu quero falar aqui. Eu sei que o último vídeo ficou cortado e tal, mas eu vou procurar dar continuidade da onde eu parei. Eu só quero começar falando o seguinte: eu ainda vou falar da mentira. Eu começo falando para vocês que a mentira, gente, é um mal necessário. Eu digo que a mentira é um mal necessário, tanto quanto é também um bem necessário. Vocês devem recordar que eu estava falando que tudo tem o bem e o mal, o bom e o ruim. Tudo sempre tem essas duas coisas envolvidas. E, gente, uma prova disso, eu vou falar aqui para vocês uma passagem na Bíblia que fala, que está em Salmos 139, versículo 14. A primeira parte dele vai dizer assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Gente, vocês podem observar nessa passagem que eu acabei de ler, inclusive essa passagem foi uma passagem que eu usei no meu batismo, né, quando eu fui batizado lá nas águas e tal, né, que eu fui já da igreja evangélica. E, gente, nessa passagem vocês podem observar que está falando ali de um modo terrível e tão maravilhoso. Ora, gente, vocês podem ver que tudo, né, a gente está falando justamente que ao mesmo tempo, né, que eu fui formado de uma forma tão maravilhosa, fui formado também de uma forma terrível. Quer dizer, duas coisas que são contrárias, né? São coisas antagônicas. E, gente, e assim é o bem e o mal. Outro exemplo que eu quero dar aqui é a respeito da luz, né? Dizem que a escuridão não existe, porque de fato a escuridão é apenas ausência de luz, né? Eu já ouvi falar isso, mas de toda forma, gente, do mesmo jeito, de toda forma, independente, né, da escuridão não existir, né, assim, como eu acabei de falar, que não existe, porque na verdade a escuridão seria ausência de luz. Então, assim, mas de toda forma, na ausência da luz, a escuridão existe, né? Então, o que acontece? A luz, o que eu quero dizer com isso? A luz, ela de certa forma, para existir, ela também depende da escuridão, porque se não fosse a escuridão, a gente não ia saber, né, que efeito tem a luz, né? Qual o efeito positivo de efetivamente a luz, para que serviria a luz se não houvesse a escuridão, entendeu? Então, assim, a luz só tem um significado maior porque na ausência dela, né, nós conhecemos a escuridão. Então, gente, o bem não tem sentido sem o mal. É isso que eu quero dizer. Outra coisa, outro exemplo é da água e do óleo, né? A água e o óleo, você pode juntar eles que eles não se misturam, né? Eles ficam juntos, mas não se misturam. É outro exemplo de que o bem e o mal pode ficar junto e não se misturar, né? A Bíblia também vai dizer que no meio da igreja existe o joio e o trigo. E, assim, ou seja, na igreja não tem só pessoas boas, existem pessoas ruins dentro das igrejas, né? Pessoas que é o trigo, aliás, é o joio, no caso, o joio é o mal
e o trigo é o bem, né, no caso. Então elas estão ali juntas, mas não se misturam. Não necessariamente elas vão se misturar. Elas podem estar juntas, como a água e o óleo, mas não se misturam. Só que isso me faz lembrar, gente, também, de certa forma, eu vou fugir um pouquinho aqui do assunto, do tema, né, da mentira, porque essa questão do joio e do trigo, né, que há na igreja, me faz lembrar a questão de uma mosca no leite, né? Daquela mosca no leite, ou seja, uma mosquinha de nada que pairar ou que cair no leite pode ser a quantidade de leite, né? Uma quantidade imensa de leite vai estragar aquele leite por causa de uma única mosca que caiu, né, dentro daquele leite, e uma quantidade enorme de leite fica estragada, se estraga por causa de uma única mosca que caiu ali. Ou seja, o mal ele tem uma facilidade de contaminar muito grande, né? Ele contamina como se fosse um vírus, né, de computador, né? Um único vírus ele se espalha de uma forma, né, pela internet, nos computadores, de uma forma muito rápida e de uma forma muito forte, né? Então, gente, fugir aí um pouco do tema, né, da mentira, mas para vocês compreenderem esses dois exemplos, tanto da luz e da escuridão, como da água e do óleo, eu trago esses exemplos, espero que vocês tenham compreendido aí, apesar de eu ter falado assim de uma forma assim tão, né, não mais explicada melhor, mas acredito que vocês, refletindo melhor, vocês vão entender o que eu quis dizer, vão conseguir chegar aonde eu queria, ao ponto que eu queria, que nada mais é do que dar exemplos que falem do bem e do mal, né? Que tudo tem o bem e o mal. Então, gente, a mentira, como eu falei antes, Deus criou o diabo. Quem criou o mal foi Deus. Quem colocou o mal, né, no Lúcifer foi Deus. Muito antes de criar os anjos, muito antes, gente, mas muito antes mesmo de criar qualquer coisa, Deus já havia planejado tudo, tanto o bem quanto o mal. Ora, quem criou, né, vamos dizer, quem criou a serpente lá, a cobra, né, que ofereceu a maçã para Eva, a maçã do mal para Eva. Quem colocou a cobra lá foi Deus no Jardim do Éden. Quem colocou a árvore que tinha o fruto do mal no jardim também foi Deus, apesar que Deus alertou, tudo bem, Deus alertou que não era para comer, né? Mas quem colocou tanto a cobra como a árvore, quem criou essas coisas todas, o mal, quem criou o mal, a cobra era o mal, é a representação do mal. O fruto proibido era o mal também. Quem criou tanto a cobra quanto o fruto proibido foi Deus. Não foi o homem que criou a cobra, não foi o homem que criou a árvore para ele mesmo cair naquele erro. Não. Também não foi Lúcifer que criou o mal, né, no qual ele se rebelou contra Deus. Não foi ele que criou o mal. O mal, quem criou foi Deus. Todas as coisas, gente, tanto bem, tanto bom quanto má, né, quanto boa ou ruim, bem ou mal, foi Deus que criou tudo, gente. Tudo, 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 absolutamente tudo. E quando nós dizemos assim, tudo que Deus faz é perfeito, nós costumamos dizer isso muito quando, por exemplo, a respeito da natureza, né? Quando nós viajamos, né, para um lugar diferente, que tem aquela paisagem que nos deixa deslumbrado, né? A gente fica, né, boquiaberto, a gente fica deslumbrado com aquela paisagem, a gente fala, isso aqui é uma criação de Deus, né? Como é perfeito o que Deus criou. E da mesma forma que o bem, né, um bem maravilhoso, que a gente fica assim, né, maravilhado, que a gente fala,
tudo que Deus faz é perfeito, esse tudo que Deus faz é perfeito, gente, também não é só a respeito das coisas boas. O mal, né? O mal também é perfeito. O mal que Deus faz, que Deus fez ou que Deus faz, também é perfeito. Está dentro da perfeição, do atributo de perfeição de Deus. Tudo que Deus faz, quando a gente fala tudo, gente, é sem exceção, o bem e o mal. Então, o mal existe, que Deus fez, é perfeito, assim como o bem. Então, gente, vamos, né, abrir a mente, vamos pensar um pouquinho mais e vamos observar isso. Gente, agora querendo falar, vou só deixar mais uma coisa esclarecida. Gente, eu não gosto de mentir realmente, vou reforçar essa fala aqui que eu falei no último vídeo. Não gosto de mentir, não gosto mesmo. É uma coisa que, né, na maioria das vezes é um mal necessário, na maioria das vezes. Algumas vezes é um bem necessário. A mentira, algumas vezes, é um bem necessário. Vou repetir. A mentira, no meu entender, na maioria das vezes, é um mal necessário. E algumas vezes, a mentira, gente, é um bem necessário. Então, como assim? Você vai falar assim, Marcos, você tá lelé da cuca, você realmente pirou de vez. Gente, eu vou dar um exemplo de como a mentira, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês de como a mentira pode ser um mal, um bem necessário, né? Não um mal necessário, mas um bem necessário. Repetindo, vou dar um exemplo de como a mentira pode ser um bem necessário e não apenas um mal necessário. Eu assisti, gente, há uns 2, 3 meses atrás, se não me falha aqui a memória, né, as minhas contas, o meu cálculo está correto, faz mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu assisti. Não sou de assistir televisão, ainda mais esse canal, mas onde passa essa programação que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu vou até evitar falar, gente, porque assim, eu já fui muito de assistir esse canal, certo? Eu vou tentar não falar qual é o canal, vou tentar deixar aqui para vocês imaginar qual é o canal que eu estou querendo dizer. Até para não fazer propaganda, que eu não gosto hoje em dia desse canal, mas já gostei muito, eu já fui muito fã. Passavam programações maravilhosas nesse canal, não vou falar o nome do canal, não quero falar, mas vocês vão saber qual é o canal pelo que eu vou falar agora. É um canal onde eu assistia muito desenhos, né, onde passava o show da Xuxa, onde a Xuxa ficou muito famosa. E inclusive ontem, gente, aliás, essa semana me bateu um excesso de nostalgia, de saudosismo, principalmente quando eu vi um vídeo no YouTube falando da década de 80 e que esse vídeo falando da década de 80 falava do Clube da Criança, onde surgiu, né, a Xuxa como apresentadora na Rede Manchete, extinta a Rede Manchete, infelizmente acabou a Rede Manchete. E, minha gente, esse canal eu já assisti muito, já passaram, tinha programações maravilhosas, né, desde novelas, desenhos, enfim. E hoje em dia, para mim, assim, acabou. Esse canal para mim hoje em dia, assim, ultimamente que eu assistia esse canal era só o Jô Soares, que eu gostava, né, do talk show lá dele, do programa de entrevista dele, e filmes, né, alguns filmes e principalmente jornalismo, né, a parte de jornalismo, apesar que né, se tornou um jornalismo muito tendencioso, a gente sabe, mas enfim, eu conseguia filtrar, né? Assim, vai da gente também se deixar influenciar e pela coisa tendenciosa lá do jornalismo deles, mas enfim, fora essas coisas que eu acabei de falar, o jornalismo, o programa do Jô e os filmes, o restante da grade, mesmo que eu tivesse tempo,
né? Enfim, já não me interessava mais as novelas, para mim, assim, já não são mais as mesmas, né? Enfim, é uma emissora que, assim, craque em fazer novelas, só que hoje em dia, não que não tenha mais, né? Porque até porque os escritores continuam, a maioria continuam sendo os mesmos e são caras geniais, né? Que escrevem muito, barbaridade. Mas, gente, para mim acabou esse canal. E só que nesse canal passou um programa lá, que eu não vou falar o nome também do programa, mas é um programa em que foi foi um programa que, assim, essa parte que eu vi, que eu quero falar, estava relacionada ao Fábio Júnior, né, o cantor Fábio Júnior, e tinha uma fã do Fábio Júnior que fizeram uma surpresa para ela. E para fazer essa surpresa para ela, o programa se organizou de uma forma, gente, mirabolante, de uma forma maravilhosa, assim. Nessa parte aí eles capricham muito, eles, né, até o próprio apresentador lá chegou a falar isso, que realmente Deus mora nos detalhes, né? É uma frase que ultimamente assim, eu tenho pensado muito ultimamente nessa frase, que Deus mora no detalhe. Realmente é uma grande verdade. E eles fazem uma coisa com todo o detalhismo, aquela coisa bem caprichada. E eles criaram, gente, para vocês terem uma ideia, para poder enganar essa fã, iludir ela, né? Ou seja, mentir para ela, eles precisaram mentir muito, ou seja, inventaram várias histórias que ela acreditou em toda aquela mentira, e só que era uma mentira, gente, altamente benéfica, né, para fazer uma surpresa que ela acabou no final, assim, sendo muito surpreendida e adorou, né? Foi maravilhoso a surpresa, da forma que ela ficou surpresa e de como ela gostou né, de tudo aquilo que foi montado, né? Todas as histórias que foram inventadas histórias, foram montado todo um esquema mentiroso, mas usaram da mentira de uma forma benéfica para fazer uma surpresa para a fã do Fábio Júnior, que chegou lá no palco lá para conhecer ele, que não o conhecia ainda e tal. E quem assistiu aí, né, vai saber do que eu estou falando. Foi uma surpresa maravilhosa para ela como fã, e a coisa foi toda muito bem armada. Mas para fazer essa surpresa, como na maioria das vezes, quando a gente quer fazer uma surpresa de aniversário, seja de aniversário de idade, seja de um aniversário de namoro, de casamento, muitas das vezes as pessoas procuram fazer uma surpresa, né? Aquela surpresa agradável. E para fazer surpresa é preciso mentir, né? Usar da mentira. E esse tipo de mentira é um exemplo de mentira, como eu estava falando no começo. Uma mentira que é uma mentira, como é que eu falei? Necessariamente boa, né? Uma mentira boa, necessária, de uma forma bem necessária. Como é que é um bem necessário? Foi uma mentira que foi um bem necessário. Quando no caso de uma surpresa como essa do programa que eu falei, né, do Fábio Júnior lá, da fã do Fábio Júnior, foi uma mentira bem necessária, porque foi para um bem, para fazer um bem, pensando, a única finalidade dessa mentira era fazer um bem. Então, gente, da mesma forma que, né, as pessoas abrem a boca para falar assim, eu acho terrível, né, quando as pessoas falam assim, duas coisas, né, odeio mentira, ou então quando a pessoa fala, como eu tenho escutado ultimamente, que a verdade dói, mas a mentira destrói. Sim, faz sentido essa fala realmente, mas assim, é uma coisa, sabe, que para mim, apesar de fazer sentido, tem lógica e tudo, mas para mim eu não concordo absolutamente com
com esse dizer, com essa frase de que a verdade dói e a mentira destrói. Porque pelo seguinte, gente, assim como, né, no caso da surpresa lá do Fábio Júnior, da fã que envolveu a fã do Fábio Júnior, o Fábio Júnior, enfim. No caso da surpresa agradável que usou a mentira, assim como, né, tem a mentira que vem para o bem, né, tem a verdade que vem para destruir, gente. Tem e muito, e muito. As pessoas falam que só a mentira que destrói, não. Gente, tem muita gente que usa a mentira, a verdade, para destruir a vida dos outros, né? Essas pessoas, né, ditas, chamadas, rotuladas de sincericidas, né? Pessoas, né, que têm ataques de sinceridade, né, que são super sinceras, né, e que se gabam de só falar a verdade, né, de ser muito sincera. São pessoas grosseiras na maioria das vezes, marrentas, pessoas arrogantes, né, que eu ainda quero falar aqui de arrogância e de inteligência. Gente, assim pode ter certeza, eu garanto para vocês, eu garanto, assim como 1 mais 1 é 2, que assim como tem mal que vem para bem e bem que vem para mal, assim como tem assim como a mentira é um mal necessário, mas também pode ser um bem necessário, como eu acabei de falar do exemplo aqui da surpresa lá que foi feita lá para fã do Fábio Júnior, também tem, gente, a verdade que vem para destruir. E quando a verdade vem para destruir, ela vem para arregaçar tanto ou mais que uma mentira, se vocês querem saber. Então, minha gente, não caiam nessas histórias, né? Na teoria é muito bonito falar que a mentira é que a verdade a verdade dói, mas a mentira destrói. Isso aí na teoria é muito bonito, é uma poesia, né? Mas, minha gente, na prática, a verdade também pode destruir uma verdade falada fora de hora, uma verdade que não é para ser dita, sabe, naquele momento, ou que não é nem para ser dita, né? É para ser guardada, entendeu? Guardada a 7 chaves e deixar ali mofar, sei lá, eternamente. Enfim, tem verdade que a gente não fala, minha gente. Tem verdades que é para ser trancafiada e guardada e morrer com a gente. A verdade sobre a verdade da verdade é essa. Que tem verdades que são para morrer com a gente, né? Tem verdades que a gente não compartilha nem com um irmão. Pode ser aquele irmão mais maravilhoso, né? Gêmeo, pode ser um irmão gêmeo, pode ser a esposa, pode ser o filho. Tem verdade que a gente não compartilha com ninguém, só com Deus e acabou, né? Aquela história lá vamos colocar, da confissão, né? Dos católicos que faz a sua confissão para os padres, né? Que eu acho muito errado, mas enfim, minha gente, por que eu acho essa história de confissão com o padre, com a freira, sei lá, por que eu acho muito errado? Porque a gente tem que se confessar para Deus apenas, né? Ou no máximo, dependendo do que seja, você pode, né, compartilhar com a sua esposa, com seu filho, com um irmão, né? Pessoas de extrema confiança, de extrema, mas não 100%, porque, como eu já falei, 100% confiável só Deus, certo? Não tem mãe certa, não tem pai certo, não tem mãe, pai, irmão certo de confiança 100% não. 100% de confiança confiável só Deus. Então, minha gente, vou passar aqui agora, que eu acho que essa parte da mentira já ficou mais do que clara. Eu vou passar aqui. Então, só para finalizar essa parte da mentira, eu quero falar que eu procuro ser sincero ao máximo que eu posso na medida do possível. E eu tenho facilidade principalmente início de relacionamento. Porque depois de um certo tempo de relacionamento a gente acaba relaxando, enfim. A pessoa vai mentindo pra gente, a gente vai descobrindo ou vai sentindo que a pessoa está mentindo pra gente, a gente acaba mentindo pra pessoa também e assim vai. Mas início de relacionamento, a princípio, principalmente em caso de início de um novo relacionamento, a princípio eu
procuro ser o mais sincero que eu posso, ao máximo, na medida do possível, né, gente? Então é isso, sobre o que eu tinha falado, sobre o que eu tinha para falar sobre mentira, sinceridade e verdade, eu já falei, né? Eu poderia falar também, até vou falar rapidamente, que, né, aquela coisa que todo mundo conhece, que a mentira tem perna curta, a verdade, né, ela só nos assim, a verdade só contribui para o bem, né? Assim como a verdade só contribui para o bem, a mentira só contribui para o mal. Mas, gente, isso aí na teoria é bonito, mas na prática eu quero enfatizar que a mentira, gente, tanto é um mal necessário na maioria das vezes, como algumas vezes a mentira pode ser um bem necessário, tanto ou mais quanto a verdade. Mas, claro, quanto mais a gente puder usar da verdade, melhor. Isso aí, sim, tudo bem. Mas não dizer, ficar com essa historinha, esse papinho mequetrefe, né? Esse papinho, sabe, um papinho fraco de eu odeio mentira, pelo amor de Deus, esse negócio de odiar mentira, né? Então, se você odeia mentira, você tem que se matar. Vai lá, se mata, porque todos nós somos mentirosos. A mentira é inerente, gente. Volto a repetir, a nossa natureza, está na nossa carne, entendeu? Infelizmente, o ser humano, seja homem, seja mulher, seja gay, seja o que for, ser humano é mentiroso, é uma raça mentirosa, infelizmente. Então, fechando esse assunto da mentira, passar aqui para a inteligência. Primeira coisa que eu tenho que falar, que eu fui cortado no último vídeo, sobre a inteligência, gente, é que, né, como tudo tem os dois lados, o bom, o bem e o ruim, o bem e o mal, a inteligência, a maior vantagem da inteligência, gente, que para mim, que eu considero como uma pessoa inteligente que eu sou, é você não ser facilmente manipulado. As pessoas, né, desprovidas de inteligências, que são chamadas de burras, né, que eu não gosto de chamar ninguém de burro, que burro é um animal. Às vezes você está até ofendendo o animal chamando a pessoa de burro. Mas, enfim, minha gente, as pessoas menos desprovidas de inteligência ou de conhecimento, enfim, elas são mais facilmente manipuláveis. E, gente, se tem uma coisa que eu não gosto, é de ser manipulado também, não gosto. Geralmente a pessoa inteligente não gosta de ser manipulada. Não gosta e faz de tudo para evitar ser manipulado, né? Já usa da sua própria inteligência para evitar isso. E a pior coisa, gente, da pessoa inteligente, assim como eu acabei de falar, que a maior vantagem de ser inteligente é você não se deixar manipular com facilidade, né? As pessoas, entre aspas, burras, né? Ou desprovidas, menos providas de inteligência, né? Num certo grau, ou com menos conhecimento, estudou menos, enfim. Essas pessoas são chamadas, conhecidas também como massa de manobras, né? Por que esse nome? Porque elas são facilmente manipuláveis, né? As pessoas, o povão, né, os pobres com pouco estudo, são pessoas facilmente manipuláveis. Eu odeio ser manipulado e eu digo que eu gosto de ser inteligente por dois motivos. Primeiro, porque foi Deus que me fez assim, né? E tudo que Deus faz é perfeito, eu já disse isso. E, gente, eu só tenho a agradecer a Ele. Se foi Ele, foi uma coisa que Ele colocou em mim, né? Foi Deus que me fez assim, eu só posso agradecer. Dou graças a Deus, só posso agradecer. E inclusive é uma das coisas até que eu me gabo aí um pouco. Eu tenho duas coisas que eu me gabo na minha vida, né? Como eu acho que eu já cheguei a falar aí num outro vídeo, que é a inteligência e a voz. Gente, assim como a maior vantagem, né,
é você não ser facilmente manipulado pelos outros, você não é facilmente influenciado pelas influências externas. É muito difícil de você ser influenciado, né? Ainda mais eu que sou teimoso, sou orgulhoso também. Então, como pessoa inteligente, é mais difícil de eu ser facilmente manipulado. Por outro lado, a pior coisa, a maior desvantagem de você ser inteligente é que justamente você é mais triste ou infeliz, né? Porque, gente, né, como eu falei, estava falando no outro vídeo, tem um vídeo aí de um filósofo, de um cara aí chamado Leandro Carnal, né? Ele é filósofo contemporâneo aí e tal, enfim, muito famoso aí nas redes sociais.